Meus amigos do Futebol em Rede Entrevista, mais um personagem importante para você nesse programa, que é mais um bate-papo de amigos. Temos aí mais de 100 personagens à sua disposição no YouTube, a nossa videoteca com gente que jogou futebol, que fala de futebol, gente da imprensa, de outros esportes também, para conversar com vocês. A verdade é que tem muita boa história contada e muita boa história para contar. E estamos chegando em mais uma decisão de Campeonato Paulista. A coisa está fervendo, tem São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo, os jogos já estão confirmados, um no Morumbi, outro no Allianz, enfim, tudo resolvido nesta segunda-feira. E a partir de agora vamos falar mais desse jogo também, e com um personagem muito especial que vocês já estão vendo aí na tela, o grande Marcos Visoli, que jogou no meu 15 de Piracicaba, mas o grande momento foi mesmo no São Paulo Futebol Clube, onde ele está até hoje na comissão técnica efetiva, oficial do Tricolor, trabalhando nesse momento com o Rogério Ceni e também toda a sua comissão. Meu caro Fábio Seródio, tudo bem com você, né? Tudo bem, Marcos Visoli, 57 anos de idade, a mesma idade que eu. Eu estou ganhando do Quartarolo, porque se o Visoli trabalhou no 15 de Piracicaba, ele trabalhou no meu São Paulo e também trabalhou no meu Juventus, jogou no meu Juventus. Então eu estou ganhando de 2-1. Por estar ganhando de 2-1, eu vou começar a fazer pergunta para o Visoli. Visoli, um beijo no seu coração, obrigado por atender a gente fica muito orgulhoso de ver você. Você é um cara que fez parte da nossa vida, continua fazendo e continua fazendo sucesso, isso que é importante. Visoli, antes de falar um pouco da sua carreira como jogador, eu tenho que lembrar todo mundo que você ajudou na formação de Casemiro, Oscar, Luan, Diego Costa, Gabriel Sara, Igor Gomes, entre outros. Vários desses, o Casemiro é titularíssimo da seleção brasileira. Vários estão disputando um título, o segundo título seguido aí do São Paulo no Campeonato Paulista. Você deve estar orgulhosíssimo das crias, hein, Visoli? Um abraço de novo. Bom, primeiro é com muita alegria de estar podendo falar com dois companheiros, dois gigantes da rádio, dois gigantes do futebol, pessoas inteligentíssimas, pessoas que não deveriam nunca ficar fora do futebol, mas sempre muito junto. Falo isso aí de coração, Vou mandar um pix depois, tá? Muita propriedade. E sei do respeito que vocês têm por ex-atletas, por atletas atuais, enfim. Eu, sem dúvida, eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte de alguém que trabalhou com esses atletas. Dentro da base, existe uma referência muito interessante, né? Que o torcedor seria interessante saber, porque, na realidade, o que surge é que sempre o último que lançou é o que tem ganha mais medalhas, né? Na realidade, existe uma sessão de trabalhos efetuados por esses atletas, que eles já vêm na escolha para chegar em um clube grande, eles já vêm no trabalho de uma categoria menor, e vem subindo, até que ele cai na mão de alguns de uma competição, de uma categoria já competitiva. E aí ele começa, sem dúvida, a entender o que é o futebol. Então, esses garotos passaram, sem dúvida, como outros também. Eu tenho uma lista grande de atletas que passaram e hoje são meus amigos. Uns estão até parando já. Então, eu fico muito orgulhoso, fico muito feliz, mas não, principalmente, não, isso eu falo de coração, não somente por ser grandes atletas e jogadores que disputam títulos e estão jogando numa agremiação grande como São Paulo e outros que saíram do país. E outros que estão rodando o país aí, jogando em outros clubes e tendo, sem dúvida, sendo muito bem aprovado. Eu fico muito feliz pelo caráter desses meninos que foram criados, pela condição. Quando a gente percebe que algum deu um deslize, saiu fora da linha, a gente se entristece muito. Se a gente tem contato, se a gente pode ter contato com eles, a gente tenta ajudar ao máximo. Mas eu estou muito feliz, sim, de poder ter feito parte de uma geração, de gerações, né, de atletas que trabalharam na base, hoje são profissionais, hoje são pais de família, hoje são amigos, são companheiros, enfim, eu estou muito feliz. O Visoli, parabéns pelo seu trabalho, a gente sabe do seu desempenho, e às vezes, né, o futebol, a imprensa normalmente cuida muito do time principal, do técnico da equipe principal, e o próprio Guardiola já falou isso, os grandes treinadores, que o pessoal da base devia ser muito melhor remunerado que é eles que preparam tudo isso. E também dão encaminhamento para o cidadão, não é só para o jogador, como você acabou de falar.
Às vezes o cara não desenvolve um grande futebol, não consegue virar um grande jogador, é normal, na nossa profissão mesmo, muita gente nos ajudou para chegar onde a gente chegou, e muita gente, talvez com mais qualidade que a gente, no meio do caminho, foi por um lado errado, não porque queria, mas não teve o momento certo na hora certa. Então, isso é muito importante perceber isso e ajudar nisso também. Agora, há uma outra coisa, por exemplo, o São Paulo sempre falou na base, a base de Cotia continua, né, sendo um manancial importante. O torcedor do São Paulo, às vezes, não tem paciência com o garoto, isso me preocupa demais. E vou até falar de um jogador que não é do seu time. Por exemplo, ontem, todo mundo está dando pau no Duqueiroz, que é um jogador do Corinthians, e no momento em que o time não vai bem, aí o garoto é que sofre as consequências, quando, na verdade, os grandes jogadores, as estrelas, é que deviam assumir, né? Na época da Jovem Pan, né, Visório Serodi sabe disso, quando alguma coisa não funcionava numa jornada, eu, Vanderlei Nogueira, o Silvério, o Milton, o Flávio, o Orlando Duarte, a gente chamava para a gente, falava, não, a culpa é nossa, o garoto não tem nada a ver, né? A gente é que tem que melhorar, tem que perceber a situação. E nem sempre é assim, né? E a torcida de São Paulo parece que, pelo menos agora, está aprendendo a esperar e cuidar mais desses diamantes que ainda são brutos. Você sente isso também? Porque a própria volta do Diego Costa, ao nível que ele devia ter, que agora tem, é uma clara demonstração disso, porque esse jogador quase foi jogado fora e é um ótimo jogador. Importantíssima essa sua colocação. Eu vou falar para vocês com muita propriedade, como é um bate-papo e é importante que as pessoas entendam que, sem dúvida, o garoto, quando ele sai da base, ele não sai completo, ele sai da base, ele sai com defeitos. E, sem dúvida, o profissionalismo vai dar uma condição melhor para ele. Alguns demoram-se um pouco para conseguir esse êxito dentro do esporte, dentro do futebol. Outros são mais rápidos. Não é porque o outro é tem mais talento ou não. Isso eu nunca consegui entender, e não entendo a maneira que, às vezes, alguns comentaristas eles falam sobre esse atleta que vai na linha de fundo, não sabe cruzar, ele deveria ter aprendido na base. Sem dúvida. Sem dúvida, a base é o caminho mais curto para que ele possa aprender e chegar no profissional, e aí sim uma carreira longa. Então, nós temos antigos jogadores, o próprio Cafu, o próprio Vitor, que jogaram no São Paulo Futebol Clube e tiveram nas mãos de Tele Santana, que Tele fazia cruzar quase 200 vezes. E se você um dia entrevistar, você pode até perguntar para eles. Era cansativo, era cansativo, era cansativo, até que um momento eles chegavam na linha de fundo com muita facilidade, cruzava-se bem a bola, enfim. Agora, o torcedor são paulino, ele também vai muito daquilo que se fala, né? Então, o próprio jogo de ontem do Igor Gomes, o jogo antes do jogo contra o Corinthians, ele teve uma atuação muito boa e ele sofreu bastante com a torcida. A torcida chegou a vaiá-lo, enfim, cada vez que ele pegava na bola. E aí que entra o comandante, entrou o Rogério. O Rogério entrou e deu um depoimento que é uma cria de Cotia. É um jogador jovem, mesmo já tendo alguns campeonatos nas costas, importantíssimos, Libertadores, com Fernando Diniz, Campeonato Brasileiro com Fernando, Paulista com Fernando, aí vem a geração do Crespo também, esses meninos também jogando, esses campeonatos Sul-Americana, então, e aí vem Copa do Brasil, e aí esse ano aqui começa-se realmente com o Campeonato Paulista. Eu acho o seguinte, eu acho que o torcedor ele às vezes está cansado de ouvir determinadas coisas, né, mas você vê um exemplo, esse menino, ele batalha. Se essa torcida ontem, que tinha 53 mil pessoas, começassem a gritar qualquer erro dele, sem dúvida, eu até comentei hoje com um atleta, falei, não é somente um jogador jovem que sente, não. Até o mais velho, o mais experiente, se ele for cobrado pela essa torcida de 53, 55 mil pessoas, ele sente. Isso não é privilégio do jogador mais jovem, não. Isso é dos caras mesmo, mas antigos também sentem também essa pressão, essa dificuldade. Mas o que eu vejo o Quartarolo, é que as coisas elas estão caminhando para melhorar. Por quê? Porque esses jogadores jovens, como eu disse antes, eles já vêm de uma bagagem grande, de grandes torneios, de grandes competições. É aí
que cresce, é aí que dá um volume maior de condição, experiência de jogo, experiência de cobrança, porque nós não podemos esquecer que nós ficamos 2 anos sem torcida, mais ou menos isso aí. A primeira torcida que teve agora foi no primeiro jogo que o São Paulo fez, que foi aberto para 40% dos torcedores, que realmente eles sentiram o que era. Ontem, e no jogo passado também, eles também perceberam que, contra o São Bernardo, perceberam que a torcida é dura, a torcida cobra mesmo, mas com paciência. E os treinadores, principalmente Rogério Ceni, que conhece o departamento de base, conhece o São Paulo como fosse a casa dele, como fosse, não, que é a casa dele. Toda a porta tem chave dali, tem chave daqui, ele pode entrar ali, ele pode entrar ali, ele tem uma rua. Alguns podem ter feito algumas portas novas, mas com certeza eles também sabia que ali poderia ter feito uma porta. Então, fica muito aparentemente muito mais tranquilo para quem conhece a casa, para quem conhece os jogadores, para quem confia em Cotia e para quem confia realmente num futebol jovem com jogadores mais velhos e experientes. Isso aí é uma base boa, tanto é que o São Paulo hoje se encontra numa final de um Campeonato Paulista que muitos não davam muito valor, né? Mas o São Paulo dá muito valor para essa competição. Muito valor. Ano passado foi complicado, foi duro também, não tivemos férias, ninguém teve férias, por isso que nós chegamos numa etapa, e depois a complicação de você ter chegado numa etapa, que aí é um outro assunto, que é um assunto mais longo. Bom, deixa eu só exemplificar aquilo que vocês estão falando. Até porque o torcedor é ansioso, a imprensa também é ansiosa. Tem um patinho feio no São Paulo que surgiu, todo mundo falava assim: ah, esse cara não vai virar, esse cara é chato, esse cara é lento. Um tal de Casemiro, que parece que agora já virou unanimidade. Ninguém mais duvida do potencial do Casemiro, mas quando jogava no São Paulo, os caras pegavam no pé do Casemiro e olha, eu fui um deles. Você vê como eu também sei errar. Bom, vamos falar um pouquinho dessa posição do Casemiro, que é a posição do Visoli. O Visoli era um cão de guarda. Como eu tinha um ídolo na década de 70, que era o Chicão, quando o Visoli apareceu na década de 80, eu ficava olhando para o Visoli e falava assim: ah, é o novo Chicão, porque ele não perdia caminho, não. Aliás, essa história de ser cão de guarda, é verdade que um dia você chegou a falar que queria ser um cão pastor, porque os caras estavam falando que você era cão de guarda, Visoli? É mais ou menos isso aí. Mas você tem razão quando você fala. Aí eu vou chegar nesse assunto. Você tem razão quando você fala de Casemiro. E você tem razão também quando você fala de outros atletas. Então, às vezes se vocês não acham que às vezes a gente tem o momento certo, a hora certa, e às vezes as pessoas falam assim, você tem que estar sempre preparado para esse momento. Eu sei que na profissão de vocês eu também acho que sim. Sim. Sempre preparado. Hoje você vai fazer você vai entrar no jornal para apresentação. Puxa, eu nunca fiz, mas você tinha que estar preparado para fazer, enfim. A mesma coisa o atleta ele tem um tempo maior. O Casemiro, sem dúvida, mesmo na base, ele era um jogador de muito talento, mas lento, com uma dificuldade, às vezes, não de raciocínio, mas era uma maneira dele. E aí o que acontece? O atleta ele cresce, o atleta ele começa a ser homem, ele começa a entender o que é o futebol, ele começa a ser mais homem, começa a ser mais forte, começa a ter uma condição diferente, começa a ter prestígio, e aí ele cresce. Pablo Maia. O Pablo que está aí jogando como cabeça de área, o Pablo fez uma Taça São Paulo excelente, só faltou coroar com o título, mas ele fez uma Taça São Paulo excelente. E o Pablo não era um dos caras mais cotados para ser jogador do São Paulo profissional. Não era. O que aconteceu com o Pablo? O Pablo, com o tempo, foi crescendo. O Pablo, no meu modo de ver, com muita simplicidade, eu vejo o Pablo fazendo um arroz com feijão, com um belo tempero, e jogando o fino da bola, aquilo que um clube hoje precisa ter. E passando por cima, não passando por cima, onde ainda tem Luan, onde tem o Andrés, que chegou agora, o colombiano, e onde tem aí o Neves, que é o uruguaio. O Pablo é um menino que está jogando, mantido pelo Rogério Ceni, porque tem mantido um futebol forte, um futebol competitivo, e tem dado uma segurança muito grande para o setor. Os outros vão ter que rebolar de novo, vão ter que buscar. Como o campeonato é tão longo, esses caras vão, sem dúvida, eles vão ter novamente as suas oportunidades. Mas o Pablo, no momento, é o cara que vem cumprindo tudo que o clube necessita e que o treinador nem precisa. No meu caso, como cabeça de área,
sem dúvida, eu me espelhava no Folha. Eu era, na realidade, eu vim como 9 para a base do São Paulo. E eu fazia Ah, gol pra é? caramba. Cara. Eu era 9. Eu saí daqui do centro educacional como 9. Depois passaram para 8. Aí, como eu tinha um bom pulmão, o seu Celso me colocou de cabeça de área. E aí eu comecei a jogar de cabeça de área nas categorias de base, fui. Como eu tinha um espírito de guerreiro, porque eu era judoca, eu acho que é isso, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Eu era judoca, então eu não tinha medo de nada. Vamos estrear? Vamos embora. Quando é que eu estreio? Amanhã? Então, eu nunca tive medo de nada. E até hoje eu não tenho medo de nada. Pô, você é Superman? Não, mas eu não tenho medo. Vamos para a luta? Vamos para a batalha? Vamos embora. Eu estou com você aqui, vamos embora dessa aqui. Então, esse espírito que eu tinha, às vezes a gente quer transformar ou transferir para alguém. Vamos dizer que se o Casemiro, na minha idade, tivesse o meu espírito de coisa, pode ser que ele não seria o Casemiro de hoje. Poderia ser que seria uma outra maneira de ver o Casemiro. Então, o Casemiro esperou-se um tempo, como tem vários, né? Esperou-se um tempo, teve um tempo de se formar, de entender qual era o futebol, e aí vai embora. E outra coisa que é importante para o atleta é com quem ele se relaciona. Isso é fundamental para esses jovens de hoje, o futebol do passado, o futebol do presente e o futebol do futuro. É com quem você se relaciona, é com quem você quer crescer, com quem você quer andar junto. Isso faz a diferença de qualquer ser humano e qualquer atleta. Como diria meu falecido pai, né, Visoli? Quem te ajuda é quem está perto, mas quem te derruba também é quem está perto. Longe não vai te derrubar. Então preste atenção em quem está perto de você, que tem muitas mãos amigas, como todos nós tivemos, né? Se eu for agradecer as pessoas que me ajudaram na vida, Nossa Senhora, fica uma hora aqui, porque realmente, e vou esquecer de pessoas importantíssimas, que não eram nem meus amigos, mas gostavam de mim, eram conhecidos e me deram chances, né? E assim é. Agora, o Visoli, você falou do Casemiro, e eu acho que nessa fase de transição que o garoto sobe, né? Sai dessa fase. Na nossa época era juvenil, né? Agora é sub aquilo, sub aquilo. O cara deixa de ser juvenil e passa a ser profissional, e hoje cada vez mais cedo, né? O cara tem que ficar mais experiente cada vez mais cedo, amadurecer mais cedo. Nessa transição, o jogador vai se dar bem, se ele tiver potencial, é claro. E principalmente se ele souber o que ele pode fazer, porque o homem que sabe o seu limite pode até extrapolar o seu limite. Quem não sabe acaba se perdendo. Então, o que aconteceu com o Casemiro, na minha visão? Ele chegou a jogar um sul-americano que tinha o Lucas Moura e o Neymar no time, e ele foi o melhor do time, o melhor do Brasil, jogando como um meia mais avançado. E ele jogou bem. E aos poucos ele veio achando o seu espaço, como você achou o seu, que é um jogador que fica um Pirlo da vida. O Pirlo foi se achando quando ele se afastou mais e viu o campo todo aberto para ele jogar. Como ele tinha muita qualidade, ele jogava. Foi o que disseram aí para o Ganso uma vez: joga de segundo volante, joga mais atrás, e com a qualidade de passe que você tem, você vai ser um pita, né? Guardado as devidas proporções. E às vezes o jogador não entende isso. Ele é muito lento, ele vai jogar lá na frente de costas para a zaga, de costas para o gol, vai ser facilmente marcado, ele vai dominar e vai perder a bola, quando na verdade ele está com o campo inteiro à frente dele, como é no Real Madrid. Hoje ele é um jogador indiscutível no Real e na seleção brasileira, né? E em cima disso, eu vou fazer uma pergunta para você sobre um outro jogador que eu tenho grande admiração no São Paulo e que às vezes eu acho que a crítica é demasiado em cima dele. Que eu acho que ele lembra o Rivaldo na maneira de jogar e até na maneira de ser. Eu não conheço pessoalmente, a gente não cobre mais treino como na nossa época, né, Visoli? Mas o Sara é um jogador que tem que ser muito trabalhado, é um jogador de uma qualidade extraordinária. Ele entra na área, ele tem tamanho para cabecear, tem um belíssimo pé esquerdo, um fôlego incrível, mas às vezes parece que ele definha, não ele definha, né? Mas ele tem que se impor mais. Também está procurando seu espaço e é um jogador hoje de muita importância já. Então, eu gostaria que você falasse sobre esses dois temas. Se eu estiver errado, por favor, me corrija. Não, não tem erro no que você colocou. Erro em nada. Sem dúvida, o tempo fez com que Casimiro fosse quem é o Casimiro hoje. Então, e com Lucas Moura, com outros atletas de nível, e ele foi considerado o melhor e está sendo hoje capitão da seleção brasileira, enfim. É um atleta diferenciado hoje, bem remunerado, tem uma família linda, tem pessoas interessantes que andam com ele. Uma é o Bruno Petri, filho do Petri, falecido.
que é um dos companheiros do Casimiro, um cara de muita índole, muito caráter. Então, ele se juntou com pessoas boas e aí ele tinha o talento, aí foi embora. Agora, sobre essa questão que você falou agora, a segunda, que é sobre o futebol do Sara. Eu posso falar para você aqui, a gente vai ficar 3 horas falando do Sara. O Sara é uma pessoa excepcional, como homem, como atleta, como ser humano. É um cara assim, gente, mano, como era o Pita na época que jogava nos Meninos da Vila. Cara sensacional, de bom caráter, amigo dos jogadores, está sempre com bom ânimo com os atletas. Nunca viu o Sara triste, nunca viu o Sara com problemas e ele trazia para dentro de campo. O Sara tem todos os talentos que você possa imaginar. E todos os treinadores que me perguntavam, principalmente quando ele subiu, eu falava o seguinte para eles, e um foi o Márcio Araújo, quando o Fernando Diniz assumiu o São Paulo. E eu tinha saído para uma competição com a minha filha, e aí o Fernando tinha um jogo contra o Corinthians no Morumbi. Eu recebi um telefonema do Márcio, e o Márcio, dessa maneira, falou para mim assim: olha, você acha que o Sara ele aguenta? Ele vai sentir? Eu falei, pode pôr. Pode pôr. O Sara é como fosse o Pita numa época, como o Ganso, assim, enfim, estou dizendo das características assim como ele vai sobrar, não vai ficar nervoso, não vai ficar nada, pode soltar, porque ele é muito tranquilo no que ele faz, é muito em paz no que ele faz e tem talento. E ele pôs nesse jogo ele entrou no segundo tempo, acho que teve até uma chance de gol, e aí o Sara começou a crescer, o Sara começou a mostrar, e aquilo que você fala, você não está errado não, ele tem muito talento. E eu falava o seguinte, falei para o Crespo isso daí, falei, Crespo, o Sara, ele acha um cara daqui a pouco na cara do gol. Ele pode passar 15, 20 minutos só participando. Daqui a pouco ele encaixa uma bola. Ele toca uma bola e esse cara vai ter uma condição de fazer o gol, porque ele acha o passe. Então ele é um talento puro, Sara, é um talento puro. É um talento que precisa ser sempre bem conduzido. E eu estou falando desses dois treinadores, o Fernando e o Crespo, não estou falando do Rogério, porque o Rogério já o conhecia. O Rogério já sabia quem que era o Sara. O Rogério já tinha jogado contra o Sara. Então, ele sabe quem é. Tanto é que ele foi titular, até se machucar agora, 2 jogos atrás aí, o Sara era titular absoluto do Rogério. Então, é um cara de muito talento. É um cara que, na realidade, uma cria também de Cotia, uma cria muito bem, como é que a gente já diz aqui, muito bem criada. Os pais desse menino aí também, uma família maravilhosa. Eu acho que tem tudo para dar certo. Tudo para dar certo. E aí, quando a gente está falando de expectativa, de subida de atletas tal, existe um jogador dentro do São Paulo, se vocês me permitem, que chama Nestor. Muito O bom. Nestor sofreu com o Fernando Diniz. No quê? Na adaptação para o profissional. O Nestor sofreu. O Nestor era franzino, como é hoje, mas hoje muito mais homem, muito mais forte, jogador já formado também fisicamente, está em adaptação também, um fôlego fora do comum, como o Sara. O Fernando trouxe esse menino da base. Esse menino ficou treinando, não separadamente, entrava em todos os treinamentos do Fernando e, olha, sofria. Ele acaba o jogo exausto, mas ele vai até o fim. Então, cai naquilo que nós estávamos falando, sobre o tempo que você tem com o atleta. Então, você dá um tempo maior para ele consegue se adaptar. Ele poderia muito bem com o Crespo, ele teve que mostrar para o Crespo também quem era o Nestor, para ser titular. E hoje também ele teve que mostrar para o Rogério Ceni quem que era ele, se ele tinha condição. Porque você olha para o Nestor e você fala, caramba, meu, será que esse menino vai aguentar o tranco desses grandões aí? Não tem bola perdida, não tem dificuldade com ele, é um outro lutador, um outro batalhador, e uma simplicidade muito grande, um carinho, um respeito muito grande por todo mundo. Por isso que hoje ele passa a ser titular do Rogério, pelo menos nesses jogos aí, todos que estão acontecendo. E o Rogério, sem dúvida, pela experiência que tem, pela visão de técnico, ele percebeu tudo isso no Nestor. Bom, nessa conversa essa história que você está contando, faltou só uma gota de realismo no começo, quando você fala que conversou com o Márcio Araújo no telefone, e o Márcio Araújo perguntou para você:
Risoli, o Sara, aí você tinha que acrescentar. Aí, Sacanagem. Mas ó, que teve isso aí mesmo. eu adoro o Márcio, posso brincar com ele. Risoli, Tá louco. Márcio, você é um cara que foi tricampeão paulista pelo São Paulo, bicampeão brasileiro pelo São Paulo e convivia no seu setor com caras como Márcio Araújo, Bernardo, Falcão. É um pouco difícil a batalha. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa situação, porque hoje você é o cara que ensina os garotos a procurar espaço. E na tua época, olha que arrumar espaço no time era difícil, hein? você sabe que a primeira vez que eu joguei pelo São Paulo, a zaga simplesmente era Oscar e Dario Pereira. É. Oscar capitão. Aí eu pensei assim, pô, esses caras devem ser duros demais no campo, rapaz. Esse cara deve dar cada dura na gente, né? Rapaz, que simplicidade e que respeito que ele tinha com o jovem, rapaz. Não via uma palavra, o Oscar não precisava falar, ele só olhava. Ele só olhava. Vocês vão lembrar de um jogo que esse jogo eu tive a participação, e nós saímos fora na primeira fase da Libertadores, que era São Paulo, Guarani, Cobreloa e Colo-Colo do Chile. Acho que era isso. Nós tivemos um jogo aqui no Morumbi contra o Cobreloa. Um jogo duro, um jogo difícil pra caramba. Tá? Saiu uma confusão comigo no meio do campo. Uma empurrada aqui, empurra daqui, nego puxa cabelo dali. Chega o Oscar com tudo. Aí dá um tranco, sabe aqueles pinos? Faz assim, ó, prá, espalha todo mundo pro lado, né? Aí o juiz veio e deu vermelho pro Oscar. Vocês vão lembrar desse jogo. Nós ganhamos 2-1. Aí o Oscar falou assim, bonito, hein, Visoli? Olha o que você fez. Eu falei, mas eu não fiz nada. Depois, eu falei, Oscar, eu não fiz. Fez sim. Você que arrumou essa confusão. Eu vim para separar, aí, ó. Eu fui expulso. Aí fui expulso. Mas o momento foi depois, né? Porque na hora estava tenso o negócio, né? Mas depois ele falou, olha o que você fez. Mas ele falou isso para mim no campo. Olha o que você fez. Bonito, hein, Visório? Legal. Hein? Então, esses caras aí eram fantásticos, né? Você tinha que, tá louco, você disputar posição com esses caras aí era brincadeira, né? Não tinha como. Você tinha que se dobrar, ser a mais, ser muito guerreiro, ter muita força de personalidade. E outra coisa, se você tivesse num banco desse daí, poxa vida, que beleza, né? Se você tivesse sido convocado. Hoje em dia não, hoje em dia os jogadores eles ficam um pouquinho meio bicudinho e tal, mas essa época era uma época de cão de guarda, né? Uns caras muito fortes também de seleção, enfim, né? Jogadores. São Paulo tinha quase 10 a 12 jogadores de seleção brasileira que jogavam nessa época aí, de caras de muita tradição, né? Agora, viu, Visoli, você falou assim de ficar no banco, né? Vai ficar no banco. Hoje todo mundo fica no banco, né? Vai 11, 12, tem mais do que o time no banco. Quer dizer... Não tem jeito, né? Hoje o treinador está num ponto, ele está até sossegado. Quem que eu ponho? Eu fico olhando. No jogo contra só te contando para você, no jogo que eu dirigi contra o Flamengo, era o Rogério treinador, que eles foram campeões brasileiros, nós demos 2-1 no Morumbi, o ano passado. Retrasado, né? Retrasado. Você olhava no banco assim, eu tava com pouco jogador, né? Aí você olhava no banco assim e falou assim, agora, hein? O que a gente vai fazer, né? Aí eu tava com meu companheiro, amigo também, que vocês conhecem, que é o Menta, que é o Clementino, também jogou no São Paulo, hoje está na base, faz um grande trabalho Gente lá. boa demais. Ele falou assim, nossa, Visão, o negócio não tá bom não, hein? Vamos ter que rebolar aquele time do Flamengo. Pô, os caras estavam com prato, tava a mesa preparada, os pratos todos colocados, os talheres, uma comida maravilhosa, meu. Era só sentar e comer, né, cara? Eu falei assim, pô, meu, vamos ter que rebolar. E foi realmente um momento muito bom, né, dos jogadores, né, que se firmaram, não queriam perder. Mas o que eu recebi de telefonema antes do jogo? Não pode festejar dentro do Morumbi, hein, com vitória, hein? Não pode festejar. E gente dentro do São Paulo, né? Dentro do clube, né? Eu falei assim, pô, meu, o que eu tenho a ver com isso agora, nesse momento da competição, né? Último foi legal, jogo. Foi legal. Agora, viu, Ceroto, só complementando o que eu ia falar, né? Primeiro que antes eram 5, depois passou para 7, agora pode quanto quiser. Isso no banco. Facilita para o treinador, é claro. E também para o jogo, né? Hoje tem mais substituições, faz parte também, o futebol evoluiu, inclusive fisicamente, talvez mais fisicamente, e ter caído tecnicamente.
Você chegou a pegar o Tele, né? O Tele, você falou assim, vocês acompanharam. Eu vi o Tele pegar a batata da perna do Macedo, do Cafu, do Pintado e bater na bola. Ó, bate assim, bate assim. Ele pegava literalmente na perna. O Cafu, naquele ano, fez gol de pé esquerdo. Não estou criticando o Cafu, muito longe disso, que era um cara super esforçado, foi um grande jogador, um vencedor por excelência, né? Mas o Tele fazia isso, né? O Tele melhorava o jogador tecnicamente, ensinava a bater na bola. Você chegou a passar por isso, ou ver isso do Tele, ou do Cilinho, sei lá? Tem uma história do Tele, sem dúvida, eu vou falar do Tele, mas eu vou falar do seu Cilinho primeiro. O seu Cilinho, sem dúvida, tinha uma visão, eu acredito, diferente dos outros treinadores, né? O que se faz hoje de trabalhos aí, eu estou vendo aí uma sessão de trabalhos diferentes, a do Fernando diferente da do Crespo, o Crespo diferente do Fernando e do Fernando diferente do Rogério. O Rogério não repete um trabalho, o Rogério está sempre inovando, uma forma diferente de trabalhar, interessante. Então, abre-se o campo, outros não abrem muito o campo, outros deixam o campo muito mais reduzido. Mas eu me lembro na época de Cilinho que o Cilinho já reduzia os campos, já fazia esse trabalho de reduzir campos. Mas a visão dele era uma coisa impressionante, porque às vezes quando você estava no banco, e eu fiquei bastante tempo no banco nessa época, que era um timaço do São Paulo, e a gente via que o seu Cilinho estava olhando para o setor defensivo e o pau comendo lá na frente, né? O negócio chegando lá na frente, o seu Cilinho olhando atrás, 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 atrás. De repente ele virava a visão, a posse de bola com o time adversário, atacando, e ele olhando para o nosso posicionamento de frente, né? Como que estava o nosso posicionamento de frente, mas literalmente assim virado o pescoço mesmo, olhando para frente, e o jogo correndo no nosso setor defensivo. E aí você traz para o mundo atual e você vê que realmente as linhas encurtaram, né? As linhas encurtaram. Essas linhas encurtaram faz com que o futebol ele fique muito mais aguerrido, né? Então, você fica muito mais próximo do seu marcador, o marcador também fica muito mais próximo, não tem as linhas muito longas, você dificilmente você vê um lançamento de uma jogada se eu estiver falando besteira, vocês me corrigem, de uma jogada de meio de campo, onde o meia fintou tal, e pum, virou, o cara entrou, existe ainda, mas é muito difícil, porque o meia até virar hoje, ele já tá com dois no cangote dele, já marcando duro, marcando forte, não tendo nem tempo para respirar. E os trabalhos do dia a dia de hoje são assim, realmente, né? São dessa maneira, né? Eu não sei se... Eu acho que a cada dia a gente vai evoluindo. Mas eu não sei se o Tele Santana e o Cilinho teriam a mesma paciência nos dias de hoje. Porque os atletas de hoje, eles são diferentes dos atletas do passado, até pela forma, como você mesmo disse aí, Cortador, e o Fábio também, sobre a parte física hoje. Eu vi um jogador do Palmeiras dando uma entrevista antes dessa final contra o Red Bull, que eles... Foi no jogo contra o Corinthians, né, que eles ganharam, e hoje o pedido é 70% físico e 30% técnico. Então, 70% você usa o seu máximo, tecnicamente, e você vai. Sem dúvida, poderiam ter evolução, e como teve evolução, eu peguei uma época de São Paulo também de evolução, de Turíbio, de Altair Ramos, do próprio Moraci Santana, Marco Aurélio, que eles estavam evoluindo aquela parte quando o São Paulo começou a fazer aqueles treinamentos, enfim, exames, mudando a maneira de você trabalhar fisicamente. Então, hoje em dia, as pessoas estão... Quem não está estudando, eu digo estudando, eu digo dia a dia, não é somente você entrar no campo, fazer um coletivo, não. As peças defensivas, de meio campo, ataque, trabalhos específicos, trabalhos individuais, trabalhos coletivos, você não consegue chegar a lugar nenhum. Quem está conseguindo fazer esses tipos de trabalho está tendo êxito nas suas conquistas. Agora, a gente sabe, vocês dois sabem mais do que eu isso daí, que acompanham muito, sabem que não é somente fisicamente, né? Você tem que ter o talento, né? Você juntando o talento com a parte física, você realmente se sobressai. São grandes, hoje são atletas mesmo, né? Não são jogadores de futebol. O cara, para hoje praticar o futebol, ele tem que ser atleta. Ele tem que corresponder a tudo aquilo que é GPS, é triplex, é não sei o quê, é um carro de Fórmula 1, que o cara põe na pista e ele tem que rodar, porque senão ele acaba tendo problema em alguma peça
e não consegue render aquilo que tinha que render. Eu até acredito que seja uma evolução, mas eu sou muito romântico em relação ao futebol ainda, e ainda continuo vendo possibilidade do romantismo predominar em algumas situações. Você falou de treinadores fantásticos, só você foi campeão com o Pepe, com o Carlos Alberto Silva, com o Sininho, com o Tele Santana. O Tele era um chato, era um perfeccionista. Gênio, fora da normalidade, era o Cilinho. Também Eu acho. sempre brinco com isso. Uma vez o Cilinho era um cara muito 50 anos à frente estava o Cilinho. o Cilinho era um cara muito boa praça. Uma vez ele brincando comigo, gordo. Hoje presta atenção no treinamento. Porque ele tinha umas manias de fazer umas brincadeiras diferentes. E ele falava para o Sidney: Sidney, corre para a placa da Coca-Cola, Sidney. Não importa o que acontece, corre para a placa da Coca-Cola. E aí fui fazer um jogo no final de semana. O time entra em campo, todo mundo, daqui a pouco veio o Sidney no banco de reserva, justo na hora que eu estava passando. E o Sidney falava assim: professor, tiraram a placa da Coca-Cola, eu corro eu nunca vou me esquecer de. Era um gênio, o Sidney era um gênio. Agora, você fala do Rogério Ceni, O Rogério é um cara que eu também tenho uma profunda admiração, gosto muito dele, não é para puxar saco, não gosto mesmo. Mas o Rogério, ele é mais chato do que o Tele Santana ou ele é mais boa gente do que o Pepe? Mas o Rogério tem a maneira dele, o Rogério tem uma maneira específica dele. Eu acho que ele conseguiu reunir tudo que ele conquistou na vida como jogador de futebol, como sendo ídolo, artilheiro, e aprendendo com muitos treinadores, e foi criado o Rogério Ceni. O Rogério Ceni é muito, muito perfeccionista, é um cara que também trabalha forte, trabalha duro, cobra-se duro, ele não tem, se tiver que falar para qualquer um, ele vai falar, e não tem essa medida de não falar, ele cobra e cobra bem. Ele, na realidade, como faço parte da comissão e não sou atleta, se eu fosse atleta, eu falaria assim para ele, assim, puxa vida, estou pegando no meu pé, puta, pega no pé. Mas todas as vezes que você pega no pé de um atleta, ou você pega na correção de um atleta, é porque você gosta do atleta e vê que ele tem realmente uma condição muito, muito favorável para a evolução. E você vê alguns atletas hoje, alguns companheiros, depois que nós acabamos o brasileiro, que teve aquele problema dele, vou sair, não vou sair, vou sair, não vou sair. Ele teve um tempo maior de trabalho, né? Maior de colocar as ideias que ele tem de futebol. E tá dando certo ainda. E eu acho que tem muita coisa para evoluir. Eu acredito que tem muita coisa para evoluir, porque ele é um cara que cobra bastante. Cobra e cobra muito. E cobra da comissão também. Opa, deu uma travada o nosso grande Visoli. Alô, Visoli? Usados, enfim, pega uma bola no cantinho, pega a bola, põe junto para ter uma reposição rápida, enfim. É tudo isso daí. Agora tem uma do Cilinho que é demais. Posso contar para vocês? Pode, lógico. Tá aqui para isso. A Coca-Cola foi demais. A gente treinava no Morumbi, né? E eu tinha um bug. Você lembra disso aí que eu tinha um bug? E eu, meu cabelo grandão e tal, né? E eu morava lá no Morumbi. E a gente, no portão principal, a gente deixava nossos carros ali. Acabou o treinamento, eu tomei banho, tal. Entrei no meu bug, sem camisa, de óculos escuros e com cabelão, né? Aí liguei o bug, abriu o portãozão, passei, né? Barulhão forte do bug. E aí eu tô mexendo no cabelo, quando eu dou uma brecadinha para ver essa coisa assim, quem que tá no portão, lendo o jornal assim, o seu Cilinho, só fez assim, baixou, né? Bom, tudo bem, fui embora, pá. Fui estar para Pirituba na casa do meu pai, sem camisa, aquela coisa que a gente tinha nessa época aí, que poderia até usar ainda, né? Hoje não, né? Hoje, na realidade, hoje também ninguém tem bug mais, né? Então, nós fomos fazer um treinamento no Café Solúvel, que era ali no Santo Amaro, que a gente não treinava só no Morumbi, não tinha um centro de treinamento ainda. E a gente estava fazendo chute a gol, tal. Arrumaram uma bola de esquerda para mim, nossa, mas deu uma paulada, uma bola sumiu. Passou mais longe. Aí o seu Cilinho, Visoli, vem aqui. Tá tudo bem, Visoli? Falei, tá, seu Cilinho. Cabelão, hein? Bracinho.
Bug, né? Óculos escuros, sem camisa, bonitão. Jolê, vou te falar só uma coisa, não trabalha a tua perna esquerda, não, que eu vou te mandar embora. Você e o Bug. Silinho. Depois daquele dia eu não queria nem chutar mais de esquerda. Silinho Ah, fantástico. tinha umas dele que era brincadeira, que era fantástico. E ele era um gênio natural, né? Ele era um autodidata, né? Ele fazia as coisas que os caras fazem hoje sem ter toda essa tecnologia, a ciência médica era outra, e ele já buscava. Ele, na verdade, era um Charlie Chaplin, né? Que filmava com 3 câmeras e você vê os filmes mudos falam mais do que os filmes falados de hoje, né? Que o cara estava muito à frente. O Bisoli, estamos já encaminhando para o final e a gente não podia. Ainda tem tempo, pô. Eu sei, eu sei. Ei, calma, calma. Mas a gente não pode deixar de falar da final do campeonato que envolve o seu São Paulo com o Palmeiras. E hoje o técnico da moda no Brasil, eu acho até que o maior preconceito do Brasil é contra o brasileiro, mas tudo bem, vamos em frente. Hoje o técnico da moda do Brasil é o Abel Ferreira, indiscutivelmente, com títulos importantes, um trabalho muito importante, numa agremiação que lhe dá uma condição incrível, um elenco dentro da atualidade do futebol brasileiro e sul-americano, né? Um elenco muito forte, e um São Paulo que, para mim, vai ganhando gosto e confiança novamente. Por isso que eu acho que é difícil falar assim: o Palmeiras é favorito? Para mim é favorito, mas vai dar jogo, e como deu no ano passado, e o São Paulo acabou campeão. E há também o ingrediente do clássico regional, a rivalidade regional, que você viveu muito dentro do campo e sabe do que eu estou falando. Às vezes, nem sempre o melhor, o mais forte ganha, por um detalhezinho da rivalidade regional que pesa muito nesse jogo. Mas você, como um estudioso do futebol, um cara que está vendo o futebol por dentro mais do que nós, já deu vários sinais do que hoje é o futebol, dos compartimentos do futebol, não só fora, mas dentro do gramado, o esquema tático. O que você acha do Abel Ferreira? Eu acho que todo mundo que tem conquistas, vamos por essa parte, todo mundo que se conquista alguma coisa, sempre, sem dúvida, ele tem algo sempre diferente. Ele não é simplesmente comum. Ele conquista porque ele tem trabalho, ele conquista porque ele tem bons olhos, ele conquista porque ele entende do que está acontecendo, ele conquista porque ele estuda o time adversário, ele conquista porque ele também tem talentos na mão, ele conquista também porque ele sabe saber da base e trazer jogadores importantes para o time profissional, ele também conquista também de ser um cara também bom caráter. Esse é um ponto fundamental para quem conquista as coisas. Então, você junta-se tudo, faz um belo prato e você tem na mão um componente que você, sem dúvida, te dá esse respeito de ganhar competições, ganhar títulos. O Abel, sem dúvida, hoje é um cara conhecido, o torcedor palmeirense está sempre gosta dele pelos títulos, pelas conquistas. Eu vejo o futebol, Quartalor e Fábio, eu vejo o futebol de uma maneira simples. Eu vou explicar para vocês. Eu vejo ele como uma pizza repartida em pedaços. Essa pizza repartida em pedaços tem ali o talento, tem ali a competição, tem ali o bom caráter, tem ali os bons olhos. São pedaços de pizzas que você, juntando, você tem uma bela pizza e você pode, sem dúvida, comer essa pizza aí com muito sabor. Eu vejo futebol dessa maneira. E quando uma parte dessa pizza ela não está legal, você já começa a ter defeito, você já começa a ter problema na sua formação. Então, eu vejo hoje um São Paulo também, como você falou, em crescimento, um São Paulo com uma camisa pesadíssima também, forte, com reconhecimento também hoje de alguns atletas, de alguns comentaristas, dos torcedores que viram que o São Paulo, com o próprio Corinthians e São Bernardo, nos últimos 2 jogos, já foi uma equipe muito mais aguerrida. E isso é a forma de liderança de Rogério Ceni, que sabe os caminhos, sabe falar, sabe conduzir, é líder por natureza, todo mundo sabe disso, a conduta dele é uma conduta assim exemplar em relação a tudo que acontece dentro do clube, dentro com os atletas.
Mas eu vejo um jogo muito igual, né? Muito paralelo, muito justo. Não pode ter falhas, não pode ter brincadeiras, tem que ser um jogo jogado, porque é um jogo que vai ser sem dúvida, concretizado no último minuto do segundo tempo no Allianz. É ali, não dá para você tirar e falar assim, o Palmeiras é absoluto para ganhar o título. Não dá para cravar isso. São Paulo é absoluto para ganhar o título. Não dá para cravar isso. Agora, vão ter duas equipes de competição, duas equipes fortes e duas equipes que, sem dúvida, vão fazer dois espetáculos muito bons para o torcedor são paulino e para o torcedor palmeirense. Isoli, eu vou voltar ao tema das brincadeiras dos treinadores aqui, porque eu me lembrei de uma coisa. Primeiro, eu adorei essa analogia que você fez de futebol com pizza, porque os dois me agradam. Mas, voltando ao tema, o Tele era um cara muito chato. Então, chato falo no bom sentido. Ele sabe que eu amava ele, gostava dele. Tive brigas e mais brigas com ele, mas como o Quartarolo também teve, tudo Não, briga eu do não. bem. Eu era amigo dele. Mas o Cilinho era um cara do outro mundo para conversar, fazer piada, inventar coisa. Mas você teve também dois treinadores que eram extremamente alegres. O Pepe, que é um contador de histórias maravilhoso, e o Carlos Alberto Silva, que também era um cara contador de história, brincalhão. Você tem alguma piada recente do Rogério Ceni no São Paulo? Não. O Rogério, você sabe que o Rogério Eu nunca vi ele dar não tem o mesmo. Não tem o mesmo. Mas o Rogério é um cara, não. O Rogério é um cara normal. Quando ele entra para dar os treinamentos, a gente já está tudo montado para ele, porque a gente monta antes dele para começar já nos horários determinados, enfim. Ele entra, vai lá, cumprimenta todos os atletas, conta algumas coisinhas para os atletas, enfim, é sempre num tom de harmonia, sempre num tom de coisa, e aí começa o treinamento. O treinamento do Rogério é como fosse realmente de uma época que ele entendia, porque ele também, como pegou pessoas, nós estamos falando desses treinadores, mas tem o Muricy Ramalho também, né, que também devia ser duro também, devia ser, como era competente, também devia cobrar demais, né? Então, esses caras têm essa mania de ser. Então, essas piadas, assim, elas existem, sem dúvida. Ele conta algumas piadas, mas da maneira dele, do jeito dele. Então, esse respeito que ele conquistou dentro do esporte, dentro do próprio São Paulo, faz com que ele seja realmente um cara diferente, um cara, como é que eu vou dizer para vocês, um cara que realmente chama a atenção pela postura dele, né? Então, é um cara de ficar muito, mas é um cara que nos treinamentos cobra bastante, como eu disse, chama a atenção quando tem que chamar a atenção, mas quando tem que dar um abraço, dá um abraço. Nesses jogos finais aí, o cara que depois do jogo elogia o grupo como tem que ser elogiado, né? Então, que jogador de futebol é complicado, né? Eu tive ali, às vezes quando você está jogando, você está com um sorriso melhor, né? Às vezes quando você não está jogando, você não está com um sorriso muito bom. Enfim, você sabe disso aí, a vida é dessa maneira, né? E eu falo sempre para eles, sabe qual é a minha grande função hoje no São Paulo Futebol Clube? E eu posso falar para vocês dois e para muitas pessoas que vão ouvir, é realmente ser um companheiro de alguns atletas, entre aspas, de falar calma, não chutar o pau da barraca, não fazer nada disso, pensa no que você vai fazer, treina forte, busca forte, trabalha forte, o treinador está sempre olhando para vocês, vai estar sempre olhando para vocês. Então, esse é o meu bastidor. Meu bastidor, que eu acho que é muito importante. E alguns também veteranos. Então, esse é o meu papel hoje. Então, eu tiro muitas vezes alguma carga e me sinto bem fazendo isso, cara, sabe? Me sinto muito bem fazendo isso. Porque o Rogério, na realidade, tem os auxiliares dele, que é o francês, que trabalha com ele há 5 anos, o Nelson, que está com 5 anos, e tem o Leandro também, que está pouco tempo com ele, mas são auxiliares, e o Danilo. O da casa sou eu, o Pedro e o Milton, que retornou também, que é uma pessoa experientíssima. É um ótimo assessor financeiro, se você precisar, você pode contar com ele. Que vive o São Paulo há muito tempo, conhece o São Paulo também, é um grande amigo do Ele tem dicas de investimento inesquecíveis. Melhor não, hein? Melhor não. Nem o dólar que ele guardou no sótão sobrou, porque os ratos comeram. É do caramba. Aí ele aplicou no boi gordo, faliu.
Não existia. Aí ele aplicou no Banco Santos, faliu. Aí os dólares que ele guardou, o rato comeu. Milton. Mas, graças a Deus, é um cara maravilhoso, maravilhoso mesmo. Ô, Visoli... Deixa eu só falar uma coisinha rápida, Cortador. Eu estou brincando com esse tema, e o Visoli foi muito inteligente que colocou o Muricy Ramalho no meio do pacote. Calma, o Muricy é o tipo do cara que ele conta uma piada no meio de um grupo e os jogadores ficam se olhando para ver quem ri primeiro. Porque é um risco rir da piada do Muricy. Alguém ri, aí se o Muricy tira a carranca, os caras falam, opa, podemos rir. Mas o Muricy, na realidade, ele é engraçado mesmo, né? De conduzir as coisas, né? Eu dei uma dominada lá, ele falou assim, que é isso, hein, Visório? Dá para jogar, hein? Que é isso? Mas ele estava gozando porque o domínio foi horrível. O Muricy... Ele tira. O Muricy é igual o Sérgio Orindo, é um mal-humorado, igual o Cláudio Carçuca, é um mal-humorado engraçado, né? Eles são engraçados, mas eles não sabem que Oliveira Andrade também é outro. Ele é sempre muito, né? Mas ele é engraçado, então faz parte do jogo, né? O Cilinho, por exemplo... É um cara no coração fantástico. Não sei se você jogou com o Paulo César, ponta direita, o Camassuti, Paulo César. Eu tava na base. Era bom jogador. Você, né, que era de Ribeirão? Isso, bom jogador. Jogou no Corinthians, no Botafogo, ótimo jogador, jogou na Suíça. E ele falava assim para mim, ô Quartarolo, fala aí na Jovem Pan que eu também joguei na Europa, eu joguei no Sion. Porque todo mundo fala, joguei na Europa, depende da Europa que você joga, né? Não, eu joguei no Sion, era verdade. Aí disse que teve uma preleção do Cilinho, que o Cilinho estava lá falando isso, aquilo, aqueles riscos na lousa, e saiu. Acho que você sabe dessa história, né? Porque atendeu um telefone, sei lá, chamaram o Cilinho, já volto. Aí o Paulo César era muito gozador. Daí começou ele a dar projeção. Fulano, faz isso, faz aquilo. Lá começou a riscar tudo também o quadro. E ficou lá. Quando o Cilinho voltou, ficou na porta olhando, ele não percebeu que o Cilinho já tinha voltado. A boleirada, né? Tudo traíra, todo mundo quietinho. Quando o Cilinho entrou, ele estava lá, seu Cilinho, tudo bem. Aí ele começou, fulano faz isso, ciclano faz aquilo, fala, senhor Paulo César, para você não tem que falar nada, o senhor já sabe o que eu quero. Sensacional, né? Fantástico. Esse era o Cilinho, né? Agora uma perguntinha fácil pro Visoli, que é da cabeça de área. Até é injusto, né? Porque um está mais à frente, está jogando há mais tempo. Mas quem é melhor? Danilo do Palmeiras ou Pablo Maia? Eu acho que hoje o Danilo está um passo na frente. Eu acho que o Danilo hoje é melhor que o melhor, mas o Pablo é o primeiro ano dele. O Pablo vai ter uma evolução muito grande. Nesse momento, eu acho que o Danilo, sem dúvida, é o melhor, mas o Pablo vem jogando bem, né? Vocês, como comentaristas, enfim, como repórteres de campo, como repórteres, vocês veem que o Pablo ele está fazendo a simplicidade e está chegando, está com arroz, com feijão, como eu falei no início, com um tempero muito bom, né? Então, só para acabar da minha parte, o Quartarolo citou o Paulo César, ele falou de futebol internacional. Eu quero lembrar aqui que o Visoli jogou no Japão, jogou na Grécia. Tá pensando o quê? Também tem uma carreira internacional. Aliás, nos Estados Unidos. Ô Visoli, por favor, escale o seu time da Grécia de 1 a 11. E nem do Japão. Do Japão, o 8 era eu, Visoli, e o 10 era o Ramos. Mas não dá para. Na Grécia você não conseguia, lá não tinha espetinho pro lado, não sei o quê, blá, blá, blá. Nada. Não. Ó, e o Ramos citado é o Rui Ramos, é o cara. O Rui Ramos. É o pré-Zico, o cara que no Japão era mais do que o Zico. Não sei hoje como é que é, mas foi realmente o grande jogador brasileiro lá, né? Foi o cara que realmente levou um futebol diferente para lá. O Ramos era um peladeiro, né? Assim como diz, um peladeiro que estava em todo lugar do campo, pegava a bola do zagueiro central e ia levando, até chegar o seu Dino Sani e tentar colocar alguma tática, né, no Japão.
Mas o Ramos era fora de série, ele conhecia, ele também jogava demais, ele é muito habilidoso, então ele tinha muita facilidade para jogar. E ele pegou uma época de japonês que os caras não enxergavam muito, né? Não tinha muita disciplina tática, não. Então ele deitava nos caras, era brincadeira. Então ficou, não, isso sem dúvida, era um rei conhecido mesmo, diferente dos outros lá. Aí o Japão foi melhorando, né? Aí o Japão foi melhorando. Mas A exportaram parte o técnica. Cazu. Aí já. Cazu tá até hoje jogando. Cazu tá É inacreditável. É, O, tá o, velhinho, cabelo branquinho, tá jogando o Cazu. É mole? Não, Visual, jogando não, tentando, tentando. ô Visual, Foi. Tentando. uma curiosidade. No Japão, você não pegou terremoto, tsunami, na Grécia não pegou nenhum casamento grego, assim, que possa ter contado história para nós? Não, no Japão eu tive uma história, uma coisa interessante. Eu tinha acabado eu estava num hotel, eu tinha acabado de ir para um apartamento muito pequenininho também, é como fosse hoje não é escritório, como os caras usam aqui no Brasil, é Espaço, agora tem espaço, não sei o quê. estúdio, é um estúdio que os caras, Estúdio. estúdio, pequenininho e tal, e o meu também era muito pequeno. Aí eu um dia estava sentado na cama, a cama era baixa, tinha acabado de chegar do treino, e o seu Dino Sani tinha me dado uma caixa de mantimentos, mas que era aquelas latinhas que tinha de feijoada, aquela que o Japão usava muito, tinha um monte tipo de tipos de comida, né? E ele tinha me dado, e eu fui ver que eu ia fazer um jantar, ia esquentar o arroz e pôr esquentar juntos daí só. E eu ia jantar mais tarde, né? Então, eu sentei na cama para escolher o que eu ia guardar. De repente, eu olhei assim para frente, assim, eu tinha um lustre baixinho. O lustre começou a fazer assim, né? Para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Eu falei assim, caramba. Está estragada a comida. Eu nem me toquei, caramba, o que será que esse lustre está mexendo? Aí a cama começou a mexer para lá e para cá. Aí você veio, aí tocou minha campainha, era o seu Dino Sani. Ele falou, como é que você tá? Eu falei assim, tô legal, tô escolhendo a comida para me jantar. Você não percebeu que deu um terremoto? Eu falei assim, ó, seu Dino, a única coisa que eu percebi foi que o lustre fez assim, ó. Mas aqui não caiu nada, não chacoalhou nada. Foi um terremoto, um terremoto forte, cara. Puxa vida, ainda bem que não atingiu aqui, né? Mas aí ele falou assim, que também era outro, também não tinha muita graça. Ele falou assim para mim assim, mas você escolheu a comida? Eu falei, escolhe, qual que você vai? Eu vou de feijoada. Não, feijoada você não vai, feijoada à noite não pode comer, eu vou te achar uma aqui. Aí achou. Na verdade, ele era um paizão também, né? O seu Dinho Santos, na época de Japão, já tinha uma certa idade, né? E era um cara que cuidava muito, né? Ele que me levou para o Japão, enfim. Um cara sensacional. Agora, nada disso aí, não tive o casamento grego. Nós temos um amigo na Grécia até hoje, né? Vocês sabem quem? Quem? Marcelo Veridiano, que fez aquele gol contra o Palmeiras num chapeuzinho em E cima deu do. chapéu no Nenê? E deu É, ele, chapéu no Nenê? E fez o gol no Zete? isso, ele mesmo. Eu Ele estava mesmo. atrás daquele gol aí, e na Jovem Pan, isso era o Cláudio Karsug. E por isso que eu falo que ele é engraçado, que aí na hora que o Milton Neves pediu a nota dos jogadores, chegou no Marcelo. Marcelo entrou, fez aquele baita gol, né? Gol de Pelé. Aí falou assim, nota do Marcelo. O Karsug falou, 0. Falou assim, não, peraí, o cara fez o gol. No meu critério, você jogar menos de 15 minutos é 0. Foi, aquele gol levou ele para a Grécia. O Zete Aí falou Marcelo, assim, o é, Zé estava no gol, falou assim. Eu lembrei desse gol um dia desses, falou assim: pô, o goleiro era eu, você precisa me lembrar. você sabe que esse gol aí, rapaz, levou o Marcelo para a Grécia. O Marcelo hoje mora na Grécia, tem família grega, 2 Tá? filhos lindos, enfim. Fez a vida dele lá. O cara é maravilhoso, Marcelo. Na verdade, Hoje. tá até hoje lá. Esse vai ser Eu, uma boa entrevista se a gente conseguir. Gente, vamos dar um abraço no Visório, né, Seródio? Já tem muito vamos. tempo dele, o papo é muito bom, né? Olha, Visório, fiquei muito feliz em te ver. Já passei por terremoto no Japão também, a cadeira ia para lá, para cá, achei que estava bêbado, mas a gente sobreviveu. Obrigado, Visório, por nos atender. Você sempre foi um grande amigo. Eu tenho um grande respeito pelo que você foi como jogador de bola. E a gente, como amigo, pode até falar: você não era o Falcão, mas era um jogador que hoje jogaria tranquilamente em muito time. No meu Santos, jogaria. No Flamengo, acho que jogaria, viu? Porque lá também está faltando. Jogaria num monte de time, porque infelizmente é isso, né? Você pega um jogador daquela época, a maioria dos jogadores daquela época jogariam hoje fácil,
Mas na parte técnica, aí não sei se fisicamente seria possível. De qualquer maneira, é o respeito que eu tenho por você. Jogou no meu Nyokin, jogou no Japão, no Yomiuri do Japão, né? E, Serode, vamos dar um abraço forte nesse cara aí? Vamos. A gente sente e toma uma cerveja para ficar fazendo mais 4 horas de programa. Porque... Um dia nós vamos se encontrar, se Deus quiser, para bater mais papo. O Visoli é um cara que mora no meu coração, não só pelo que representou no São Paulo, pela figura humana que é, vocês estão percebendo pelo bate-papo aqui quem é a figura humana do Visoli. Ele também jogou no Juventus. Quem joga no Juventus e no São Paulo tem um carinho duplicado. Ó, um beijo no teu coração, Visoli. Obrigado pelo papo, pela atenção que você deu pra gente. Obrigado, viu, Visoli? Posso só falar uma coisinha? Pode. O que você quiser, aqui você manda. Vocês dois, Fábio e Quartarolo, é uma alegria muito, mas muito grande de estar conversando com vocês. Porque vocês fizeram parte da minha geração, de uma geração que eu cresci como atleta, cresci como homem, e pude conhecer pessoas tão gentis como vocês e profissionais como vocês. Então, o agradecimento é meu, não é de vocês, não. O agradecimento é meu, de coração mesmo. E precisando de alguma coisa, estamos à sua disposição sempre, em qualquer situação. Não é só situação de A, de B, mas qualquer situação mesmo. Se eu puder ajudar, eu vou estar sempre ajudando. Eu queria só dar um aviso que a minha filha, eu tenho que fazer a propaganda dela, minha filha é tricampeã brasileira, tricampeã paulista e tricampeã da Taça Brasil de patinação de velocidade. Pô, que legal! Parabéns! Como é o nome dela? É Maria Clara. Vai participar agora, dia 1º, agora de abril, da Taça do Troféu Brasil em Minas, e foi convocada para a seleção brasileira para disputar a Sul-Americana em maio, na Argentina, em Rosário. Parabéns. Tem 14 anos de idade e é um talento também puro, porque eu nunca patinei, né? Então, eu patinava em campo, né? Mas assim, o patins mesmo de roda de velocidade é um talento único. Então, aproveitar esse momento com vocês aí e que é um esporte que não tem muita tradição, mas é um esporte onde ela se encaixou e se dá bem. Tá bom, queridos? Depois manda uma foto da Maria Clara para através do Fred Batalha aí, que a gente coloca lá as vitórias dela, não tem problema nenhum. Manda as informações que a gente divulga aí na rede social. A gente tem uns 2, 3 seguidores, mas já ajuda. Faz parte. Visoli, obrigado mesmo. Dá um beijo nela, que ela tenha muito sucesso. E se eu falar uma coisa, você vai adorar, porque quando falam do filho da gente, a gente gosta, né? É a parte boa da família. E a gente fala assim, não, o filho tem que ser melhor mesmo, é isso mesmo. Deus que ajude a sua esposa, a sua filha, seus descendentes, que realmente você é um cara, você é cara de boa cepa, ou seja, realmente vai gerar coisa boa. Visoli, um abraço, falamos assim com Marcos Visoli, foi jogador importante no São Paulo, em várias equipes, já citou por aqui, e hoje é da Comissão Técnica Permanente do São Paulo e, portanto, está ativamente participando também dessa ótima campanha do Campeonato Paulista do São Paulo, que tenta o bicampeonato a partir desta quarta-feira, e o jogo final será domingo no Allianz contra o Palmeiras. Serão 2 grandes jogos. Um abraço, Visoli, até a próxima!